Tudo certo? Tudo certo. Uhum. Então tá, então como eu comentei hoje, eu vou falar um pouco então sobre tomada de decisão de carreira em universitários, vou falar um pouco do desenvolvimento da minha dissertação de mestrado e alguns dos resultados e resultados práticos também, bem essa discussão crítica em relação ao meu trabalho, que a gente conseguiu entender um pouco sobre esse construto. Para iniciar, então, não é todo mundo que me conhece aqui, alguns já me conhecem, outros não. Mas quem não me conhece, então, eu sou a Jéssica Machado, eu sou participante ainda do grupo, quase egressa, mas eu tô com um pezinho aqui, um pezinho lá, porque eu tô finalizando a minha dissertação de mestrado, já entreguei, mas tô nesse processo de finalização do mestrado. Eu sou consultora de carreira no PUC Carreiras. Também sou psicóloga, já posso falar que sou mestre em psicologia e sou professora de projeto de vida. Então, hoje eu tenho toda essa questão do desenvolvimento profissional, né, das pessoas nessas três frentes. Então, tanto como consultora, como docente e também pesquisadora. Então, na minha trajetória, tento sempre trazer muito disso, que eu sempre estive em diversas frentes. Aqui tem o meu LinkedIn, caso alguém queira se conectar, e também o meu Instagram. E para iniciar, eu queria trazer uma frase assim de reflexão para a gente pensar um pouco sobre essa questão da tomada de decisão em universitários, né? A trajetória universitária ela é marcada por decisões que moldam o futuro profissional. E pensar que desde o primeiro semestre, o estudante universitário ele já está se posicionando em relação à decisão profissional dele, desde a escolha lá na escola, quando tem que decidir qual universidade ou qual caminho ele vai fazer caso ele não faça a universidade, ele já está se posicionando para esse futuro profissional. E quando ele está no primeiro semestre, ele já está nessa vitrine que é estar na universidade, que é estar no mercado de trabalho. Então, desde aí, ele já está tomando decisões. E uma das coisas que me levou a fazer esse trabalho, me levou a trabalhar com essa temática de tomada de decisão universitários e entender um pouco mais sobre as competências de carreira e empregabilidade, foi porque eu, durante a graduação, sempre me movi muito. Eu fui ser por muitos lugares e estive em muitos espaços. E depois da graduação, eu também trabalhei como consultora de carreira e RH. Então, nessa experiência, eu pude ver como as pessoas, quando saíam da universidade, se sentiam despreparadas para a entrada no mercado de trabalho. E eu fiquei com essa dúvida do que a gente poderia fazer durante a graduação, ou o que a gente pode entender durante a vivência universitária, que a gente poderia ajudar esses estudantes a se prepararem melhor para esse ingresso no mercado de trabalho e também para a escolha dos estágios, para essas tomadas de decisão que vão ocorrendo ao longo dessa vida universitária. E para isso, então, a gente teve que compreender um pouco desse contexto, né? A gente entende hoje que cada vez mais o nosso mercado está se transformando, ele não é mais aquele mercado estável, ele é instável, e principalmente com a entrada das novas tecnologias, então, da própria IA, das novas tecnologias vem modificando o nosso mercado. E com isso vem se reconfigurando o conceito de carreira. Hoje a gente não vê mais a carreira como algo linear, e sim algo muito mutável. Não é à toa que a gente vem falando de conceitos como carreira sustentável, pensar sobre lifelong learning. Então a gente vem falando sobre essa questão de que o indivíduo ele tem que estar se movimentando e cada vez mais adaptável em relação ao mercado. Por isso, a gente vê que hoje as empresas e também os próprios profissionais cada vez mais vêm valorizando as competências além da técnica. Então, cada vez mais as empresas cobram de um colaborador dele ter um preparo das soft skills, além, né, das hard. Por quê? Porque as soft, elas são muito mais difíceis de treinar, né? Elas são criadas ao longo da vida e a partir das experiências daquela pessoa. Então, um treinamento de uma habilidade técnica é muito mais tranquilo para uma empresa fazer do que um treinamento, por exemplo, de comunicação, liderança, que é algo muito mais prático. E além disso, né, tem os desafios da transição universidade-mercado, tanto na questão da escolha da profissão, quanto na escolha depois dos estágios e depois realmente ao ingresso do mercado de trabalho. Então, a gente tem todo esse contexto onde um estudante universitário está inserido e que ele precisa compreender dessas diferentes frentes para conseguir, né, entender essas tomadas de decisão. E pensando que a gente está falando sobre empregabilidade em universitários, sobre essa tomada de decisão,
O que que influencia, então, nesse meu trabalho? O que que eu quis de construtos entender? A gente, então, teve três eixos principais, que eram as competências de carreira, que as competências de carreira, então, são competências relacionadas ao desenvolvimento profissional do indivíduo. Então, tanto frente à motivação, habilidade, quanto também em questões de autogerenciamento de carreira. A tomada de decisão de carreira, então realmente entender como é que são feitos esses movimentos profissionais ao longo, né, essas intenções exploratórias ao longo da trajetória do indivíduo na universidade e essa empregabilidade percebida. Então, como é que os indivíduos eles estão percebendo essa empregabilidade e o quanto que ela impacta nesse desenvolvimento deles? Para isso, então, eu fiz um recorte hoje. Eu não trouxe toda a minha dissertação, porque eu tive três estudos. Eu trouxe os dois finais, que são os que são mais práticos e que eu acho que hoje para discussão seria mais interessante. Então, o segundo estudo que eu tive na minha dissertação foi uma validação da escala de empregabilidade para a versão de pesquisa. E essa validação foi bem importante porque essa escala era uma escala de 57 itens, então nosso objetivo foi reduzir ela. A gente utilizou então a TRI e a análise fatorial confirmatória, que foram duas análises estatísticas para conseguir reduzir e entender, né, o quanto adequado esses itens estavam para a escala. A amostra, então, que a gente teve para conseguir validar essa escala foram de 419 estudantes de diversas áreas, divididos em escola da saúde e da vida e também, né, em relação a tecnológicas e exatas. E nessa escala teve quatro dimensões identificadas, que foi a eficácia de busca, enfrentamento de dificuldades, otimismo, responsabilidade e decisão. Onde então a eficácia de busca avaliava um pouco sobre o quanto que o indivíduo ele consegue buscar, né? Pensando que a empregabilidade é esse conceito de quanto que o indivíduo ele se sente capaz, né, de manter ou buscar o emprego. Então, nessa primeira dimensão, era a eficácia do indivíduo de conseguir buscar essas vagas, de entender como se posicionar em relação à empregabilidade, o enfrentamento de dificuldades, então, pensando nos obstáculos que ele vai ter em relação à empregabilidade, como ele se sente em relação a isso. O otimismo, então, o quanto que ele se sente otimista, valorizado, motivado em relação à empregabilidade dele, e responsabilidade de tomada de decisão, então, nesse sentido, realmente, da tomada de decisão. Ela, no final, então, ficou com 24 itens, essa é a escala. Ela é avaliada a partir do seguramente sim, creio que não e seguramente não. E é uma escala de autopercepção. O que que a gente teve de resultado, então, reduzindo essa escala e pensando do porquê que a gente, né, quis fazer essa redução? A ideia era que com essa redução a gente conseguisse ter uma escala mais rápida para conseguir fazer pesquisa e também para disponibilizar essa versão dessa escala, porque ela é uma escala paga, ela é comercializada pelo Satepsi e então a gente pensou em reduzir essa escala para ela ter uma alta confiabilidade, ela é uma escala muito boa. E a gente reduziu para conseguir ter acesso para as pesquisas, porque isso era uma grande dificuldade que se tinha de achar uma escala que estava adequada para ser utilizada em pesquisa em relação à empregabilidade com estudantes universitários. E os resultados que a gente achou então é que esses estudantes de exatas e tecnológicas apresentam uma maior percepção de empregabilidade, pensando que também hoje cada vez mais se espera no mercado ter mais vagas em relação à tecnologia, a essa inserção. Então, é possível que eles enxerguem essa maior percepção e empregabilidade por essa possibilidade maior de busca de emprego em comparação às áreas de saúde, né, e da vida. Se encontrou diferenças significativas, né, conforme ao momento do curso, então maior eficácia de busca no final da graduação, o que também era esperado, já que no final da graduação é quando se espera que o estudante esteja mais preparado, né, que a graduação tenha conseguido preparar ele, né, essa trajetória tenha preparado ele para buscar no final da graduação e se inserir no mercado. E então se reduziu, né, essa escala de 57 itens para 24 itens. O outro estudo que eu queria trazer hoje para a gente discutir um pouco é o estudo, então, da aplicabilidade do modelo de autogerenciamento de carreira, onde, então, no meu trabalho, a gente teve essas frentes. A gente fez uma revisão sistemática, então, sobre empregabilidade
e entender as escalas que já existiam. Depois a gente foi para essa validação que a gente conversou hoje, né, sobre essa escala. E por fim, a gente quis testar um modelo teórico de autogerenciamento de carreira. E esse modelo, então, ele é baseado na teoria social cognitiva de carreira, de Lente de Brown, que fala basicamente que o indivíduo, então, ele é mediado pelas relações dele com o ambiente, com ele mesmo, e isso vai se retroalimentando para ele desenvolver a carreira dele. O objetivo, então, desse estudo foi testar esse modelo em universitários brasileiros, e a nossa amostra, então, foi de 337 estudantes da saúde da vida e exatas e tecnológicas, e os instrumentos que a gente utilizou foram escalas de alta eficácia, então, tanto de fontes de alta eficácia, intenções exploratórias, competência de carreira e a nossa versão da escala reduzida de empregabilidade. Então, eu queria mostrar para vocês o modelo que a gente testou e explicar um pouquinho dessa teoria. Nesse modelo, então, ele diz que o gerenciamento da carreira, né, do indivíduo, ele é construído através do quanto ele se sente capaz em relação à tomada de decisão. Então, a primeira coisa que a gente olhou no meu estudo do modelo foi as fontes de alta eficácia, que são, então, as fontes que auxiliam a pessoa a desenvolver a percepção dela de o quanto que ela é capaz de desenvolver, né, uma determinada atividade. E as fontes, então, podem ser os feedbacks, que então ela recebe, as experiências que ela tem ao longo da carreira dela, a questão de aprendizagem vicária, quando eu olho alguém que faz aquilo e eu me identifico com aquilo, e as reações fisiológicas e emocionais. Então, a gente tem essas fontes de alta eficácia que fazem com que a pessoa entenda essa percepção. Logo, a alta eficácia é como ela se enxerga em relação à capacidade dela de fazer determinada atividade. Com isso, então, nesse modelo, ele diz que uma pessoa tem essas fontes, depois as crenças de alta eficácia, e logo após ela vai para os objetivos dela em relação à carreira. No meu estudo, a gente testou isso com as intenções exploratórias, que são, então, todos os movimentos profissionais que aquele indivíduo faz em relação à carreira dele. Após, então, a gente, em relação às ações, pensou nas competências de carreira, que foi as competências que eu fui falando ali no início. E, por fim, então, o resultado esperado é a empregabilidade. E o que mais basicamente esse modelo está falando? Que basicamente um indivíduo, por exemplo, que é da área da letras, tá? Ele recebe um feedback de um professor muito importante. Então, o professor fala: Nossa, tu fala muito bem a língua inglesa. Tu fala muito bem, tu escreve muito bem. Eu acho que tu é uma pessoa muito boa em relação à língua inglesa. Logo, esse estudante ele vai se sentir mais competente em relação a falar, a escrever, a atuar com língua inglesa. Com isso, ele vai ter intenções exploratórias, então, de buscar vagas, de buscar espaços, de buscar cursos, de buscar coisas relacionadas à língua inglesa. Nisso, ele vai desenvolvendo competências de carreira e atuando em relação a elas. Então, ele vai gerir as vagas, ele vai se conectar com pessoas, ele vai montar um currículo relacionado a essa competência. E com isso, então, a empregabilidade dele, que é essa busca ou se manter no emprego em relação à língua inglesa, ela pode aumentar, porque ele recebeu um feedback positivo. Se ele tivesse recebido um feedback negativo, talvez esse modelo seria o contrário, a empregabilidade dele baixaria. Então, é nesse sentido que esse modelo trabalha. Ele diz, então, que o indivíduo ele vai fazendo essa retroalimentação desse movimento, sempre pensando nas competências dele e o quanto ele se sente capaz ou não de ir tomando essas decisões e gerindo a própria carreira. E daí era isso que a gente queria testar. A gente testou, então, com aqueles universitários, a gente fez a coleta, foi uma coleta super interessante para quem tem interesse de saber um pouco mais, assim, foi uma coleta que a gente fez tanto online quanto presencial, a gente foi nas universidades também apresentar pesquisa, e os principais achados que a gente teve nesse momento foi que as competências de carreira, então, foram a gente utilizou da análise de redes para conseguir testar esse modelo. Então, para quem não sabe o que que é análise de redes, é uma análise que, então, avalia a relação dos construtos e vai mostrando o que tem ligação com o quê. E na nossa rede foi o que ficou mais focal, né, nesse modelo
foi as competências de carreira, então elas que mediavam a maior parte das relações dessa rede. Teve correlações positivas com alta eficácia, rede de contatos e aprendizagem vicária, o que faz sentido, porque, né, ali no modelo, se a gente for ver, a gente tem um fluxo que esse modelo segue. E as emoções negativas, então, apresentaram uma correlação negativa com o enfrentamento de dificuldades. O que também faz sentido, né? Porque quando eu tenho emoções negativas, é mais difícil de eu enfrentar as dificuldades. E é a mesma coisa ao contrário. Então, quando eu estou enfrentando dificuldades, eu também, né, possuo emoções negativas. Então, é uma relação de retroalimentação. Porque nas redes a gente não pode falar sobre causalidade, a gente fala sobre essas relações. E o que que a gente pode compreender com tudo isso, né? O que que eu quis trazer hoje para vocês e pensar e discutir sobre essa temática? Esse modelo que a gente propõe da aplicabilidade de carreira, ele explica, então, o desenvolvimento de empregabilidade, ele funciona nessa população e é uma forma da gente conseguir pensar, em estratégias para desenvolver esses estudantes. A gente entende que hoje, trabalhar alta eficácia, trabalhar competências de carreira, preparar esse estudante, auxilia nele nesse desenvolvimento de empregabilidade, tem diversas formas que a gente possa estar atuando nesses construtos. Entender esse modelo ajudou a gente a compreender essa estrutura para compreender a tomada de decisão nesses universitários. E o modelo, então, ele vai se correspondendo em relação à alta eficácia, competências e empregabilidade. Então, a competência de carreira, ela está mediando essa relação entre a alta eficácia e a empregabilidade. E por fim, então, essa intenção exploratória que a gente esperava que tivesse uma atuação mais direta, né? Então, do aluno estar se movimentando nos espaços, né? E e tá, então, tendo essa intenção exploratória, não teve uma influência direta, mas teve indireta. Então, ela é mediada tanto pelas competências quanto pela autoeficácia e vai fazendo com que esse aluno vá conseguindo estar se inserindo, né? E faz sentido, porque para ele conseguir estar fazendo esses movimentos profissionais, ele precisa se sentir capaz e também ter as competências de estar buscando isso, né? Para estar buscando esses cursos, ter essa autonomia e estar gerando esses movimentos profissionais. E na prática, né? O que que a gente pode pensar na prática, pensando que aqui a gente está falando sobre pesquisa, está falando sobre contribuição também para a comunidade. A gente pode, com esses dados e pensando sobre todo esse impacto na tomada de decisão dos universitários, o desenvolvimento de programas de orientação profissional, então, de disponibilizar planejamento de carreira para os estudantes. Eu hoje estou inserida dentro do setor da universidade que fala sobre isso, né? O PUC Carreiras ele atua com planejamento de carreira para os universitários e o impacto que isso gera é muito interessante, assim, né? De tu ter programas de desenvolvimento profissional para tu preparar esse indivíduo a, assim, a ingressar na universidade, a pensar sobre carreira desde o primeiro semestre, né? É muito importante, porque muitas vezes o aluno não vem nem preparado, pensando que no primeiro semestre ele já tem que estar pensando como é que vai ser os próximos passos. Né, e ter o desenvolvimento desses programas desde o início é muito importante ser algo transversal, né, à universidade. O acompanhamento longitudinal de competências ao longo do curso, então conseguir entender, né, o que que são essas competências necessárias em cada etapa do curso, né? Entender que talvez no início seja muito mais voltado a um desenvolvimento mais inicial, né, de pensar o que que é carreira, como desenvolver uma carreira, como criar uma marca pessoal. No meio do curso, talvez trabalhar mais autenticidade, né, proatividade, conseguir trabalhar as questões de escolha do estágio e no final do curso conseguir preparar esse profissional para, por exemplo, cobrar uma sessão, se preparar para o mercado, como se posicionar. Então, a gente entender quais são essas competências específicas para cada tempo de curso e como né, formar esses estudantes ao longo dessa trajetória. E além disso, formação de docentes e tutores, né? Então, pensar nessa equipe de profissionais que estão na universidade para atuarem, então, como facilitadores nesse processo decisório dos estudantes, porque a gente sabe que hoje a maior parte de quem o estudante está em contato é os professores, é os monitores, é quem está junto com eles por perto. Então, se a gente conseguir se formar, né, cada vez mais
pessoas que conseguissem ajudar nesse processo, além de sentores específicos da universidade, isso também estaria ajudando a propagar esse conhecimento e a preparar esse aluno ao longo da trajetória universitária. Por fim, então, eu queria trazer, né, algumas coisas mais para a gente fechar, assim, como algumas conclusões, né? A empregabilidade no contexto universitário, então, ela está extremamente associada a fatores como alta eficácia e competência de carreira. Então, pensar muito nisso de que o quanto a empregabilidade ela está relacionada a essa a como o indivíduo se enxerga em relação à capacidade de fazer as atividades e também no desenvolvimento dessas competências ao longo, né, da graduação. O apoio emocional e esporte institucional são fundamentais para mitigar os efeitos das emoções negativas nesse processo, então a gente não pode negar que é interessante que as universidades se posicionem em relação a isso, né? Tem que ter políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas, desenvolvimento de setores dentro da universidade para auxiliar os estudantes em relação à construção dessa identidade profissional. E o modelo de autogerenciamento de carreira, então, se mostrou aplicável ao contexto brasileiro, né, contribuindo então para essa compreensão do desenvolvimento de carreira nos estudantes. E para fechar, eu queria trazer então uma frase, né, preparar para o mercado de trabalho, né, é antes de tudo aprender a decidir com consciência e com confiança. Então, a gente pensar que não é só instrumentalizar o aluno para saber qual área que ele quer ou como ou qual decisão ele vai tomar, mas sim conseguir que ele crie as ferramentas para tomar essas decisões, né? O objetivo não é o resultado, e sim o processo. Então, fica muito essa reflexão do quanto o nosso papel como psicólogos, como professores, como pesquisadores e como profissionais é auxiliar esses estudantes que estão na universidade a se prepararem para o mercado de uma forma consciente e com mais confiança também. Obrigada. Foi mais ou menos isso que eu preparei hoje. Não sei se tem dúvidas, questões. Eu trouxe mais curtinho para a gente realmente conseguir discutir, né, e trabalhar um pouco mais sobre essa temática, assim. Ai, Jé, obrigada pela tua fala. Assim, foi ótimo te ouvir novamente. Assim, eu já ouvi várias vezes, né, essa apresentação, mas cada vez me faz cair fichas diferentes aqui a partir da tua fala. Deixa eu te perguntar, essa escala de empregabilidade é aquela escala que vocês reduziram, é a escala da Kelly Campos? Isso, é da Kelly. Aham. É Ah, da Kelly legal. Campos. Aham. É, a da Kelly, ela é uma versão paga, né? Ela é uma versão Isso. paga eu acho que é pela Vetor, agora, se eu não me engano. Aham. Ela é vendida, é comercializada, ela tá aprovada pelo SATEPS ainda. E por que que a gente veio com essa ideia de reduzir, né? Porque ela é uma escala em comparação a outras que teve na revisão sistemática muito boa, a confiabilidade dela é muito boa, assim, e ela é muito completa. Porque o que que acontece em outras escalas, tá? Que a gente viu na revisão. O foco, às vezes, era muito interno. E na escala da Kelly, a gente tem tanta empregabilidade interna, então, pensando na autopercepção do indivíduo, quanto também Uhum. conseguir avaliar a empregabilidade externa. Então, os movimentos que o indivíduo faz em relação à empregabilidade no externo também, né? Então, a gente tomou essa decisão de adaptar essa especificamente por conta dessa amplitude do conceito de empregabilidade que ela trazia, né? Ah, legal. Acho que eu vou usar essa escala, inclusive, no meu projeto. Pode usar, eu ainda não publiquei, mas pode usar. A Tava ideia, caçando. a ideia é que eu consiga publicar e divulgar, e quem quiser usar, pode usar sim. Ahn, a Kelly me deu toda a autorização, a ideia é ser algo divulgado para as pessoas usarem em pesquisa, né? Já que ela é uma versão autorizada pela Vetor para ser de pesquisa, vai ser para as pesquisas. Legal. Vocês chegaram a olhar aquela escala de empregabilidade, acho que é uma escala portuguesa, É do escala rótulo, não é? de empregabilidade percebida. Sim, é que a adaptada é a do rótulo. Aham. Eu vi ela. E a questão dela é que ela é bem curtinha, tá? Isso, é 16 itens, né? Ela é bem curtinha. E o que eu vi, assim, dos estudos que eu analisei,
foi que ela acaba tendo esse problema de ser muito interna. Tipo, ela Tá. não avalia algumas questões como busca de emprego, por exemplo, né, Uhum. específica, então, para fora. Ela não avalia algumas questões mais externas. E que para mim, no meu estudo, tinha que ter É realmente, importante, era claro. importante ter as questões externas também. Mas ela é uma escala muito utilizada essa de empregabilidade percebida. Tem muitos estudos que utilizam, ela tem várias versões, mas o problema que eu encontrei para adaptar da Kelly foi essa, assim, foi a questão de que essa escala especificamente ela não valia algumas coisas que para minha pesquisa e para outras pesquisas eu acho que também É auxiliaria. importante, né? Uhum. Uhum. Obrigada. Pessoal, perguntas, dúvidas? Oi, gente, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Eu não sei como que é a realidade dos outros participantes, né? Mas conheci a Manuela ontem, ela estava aqui no Espírito Santo, na UFES. Daí ela falou disso, conversei com ela sobre umas ideias que eu estava tendo, aí ela falou, participa lá, é aberta, né? Eu sou a Valesca, eu não consegui mudar meu nome aqui. É, a minha dúvida é o seguinte, eu estou estudando para ingressar no mestrado, Uhum, e aí eu gostaria de pesquisar um pouco sobre a inserção de neuroatípicos, né, no mercado de trabalho. uhum, Então, tipo uhum. assim, esse desenvolvimento dessa carreira para eles, né, enfim. E eu queria saber, baseado na sua pesquisa, assim, se esses recursos que você utilizou, se você acha que eu conseguiria usar, talvez adaptar alguma coisa para esse público específico, enfim, era essa a minha dúvida. Sim, sim, sim. Eu acredito que sim. O modelo de autogerenciamento de carreira, principalmente a questão teórica, assim, o modelo de autogerenciamento de carreira do Lente do Brown, ele é um modelo muito amplo. Então, eu fiz um recorte do modelo, na verdade, né? Porque ele tem muitos mais construtos e fatores envolvidos. Ele tem o fator contextual, tem o fator ambiental, tem fatores de personalidade, tem outras coisas que tu pode avaliar dentro desse modelo. E eu acredito que sim, daria para utilizar essa base teórica para trabalhar com né? Então, daria muito para trabalhar, assim. E é uma teoria muito ampla. Então, seria super interessante ter mais estudos, né, testando esse modelo em outras populações porque é uma teoria super nova. Os autores ainda estão vivos. Para quem não conhece a teoria, isso é uma coisa bem interessante. Assim, os autores ainda estão vivos, estão atuando até hoje, trabalhando. O estudo mais recente é de 2019, 2020, por ali, eu acho. Então, é uma teoria muito recente e eu acho que ela seria super completa para conseguir entender essa trajetória também, assim, né? Não sei se eu te respondo. Respondeu sim, muito obrigada. Mas sobre escalas, assim, eu acho que não teria muito material hoje, né? É uma população que ainda não tem tanto material dentro da OPC específico, né? Então seria super interessante também de talvez pensar em adaptar alguma escala ou, né, validar alguma escala para essa população também, né? Vou dar uma olhadinha assim melhor, mas muito obrigada, viu? Foi Vamos ótimo, trocando, inclusive. pode me chamar. Ai, eu vou. Obrigada. Valesca, não sei se a Manu chegou a comentar contigo, mas a gente tem uma colega aqui no grupo de pesquisa que o foco dela são né, as pessoas com autismo, né, e ela quer trabalhar com essa população de trabalhadores no mestrado dela. Eu estou olhando aqui na nossa pauta, na nossa agenda de reuniões, para ver qual que é a reunião que ela vai falar sobre isso. Deixa eu ver se está ali. Dia 27 de junho. Ah, legal. E eu posso participar também? Pode. Você já tá no nosso grupo de WhatsApp? Porque Não, aí não. Eu acho que só seria. apareci assim. Tá, deixa. Ótimo, mas assim que é legal. Coloca então o teu celular aqui no chat, que aí eu Uhum. já te incluo no grupo. Acho que é interessante para você ouvir um pouco do que a Sabrina tem a dizer. Assim, ela tem uma aula ótima sobre isso. Uhum. Vai gostar. Ai, obrigada. Vou colocar meu número aqui sim. Mais alguma dúvida, gente? Alguma contribuição? Oi, Oi, vocês oi. estão pedindo. Oh, desculpa, parece que alguém Não, ligou na pode hora. falar, pode falar.
Deixa eu tentar ligar a câmera aqui. Uhum. Oi, gente. Olá. Bom dia. Eu também sou aqui do Espírito Santo. A Manu falou um pouco com a gente na minha faculdade, na FAESA. E eu tirei uma dúvida com ela e eu queria tirar com vocês agora. Eu gosto muito de estudar a área de neurociências. Uhum, E uma coisa que eu perguntei para ela, se esses construtos que criam para investigar fatores psicossociais dentro das empresas, enfim, que ela estava comentando sobre burnout. E eu queria entender um pouco sobre a questão de uhum, quando esse problema vem do próprio indivíduo. Então, no caso, quando ele mesmo se autocobra dentro do serviço dele, porque muitas vezes foi o que ela falou, aquilo se transparece muitas vezes com aquilo de a pessoa que está muito, vamos supor assim, querendo muito trabalhar ali, enfim, tendo mostrando muita produtividade, mas aquilo é disfarçado de muita enfim, de autocobrança dela. E eu queria saber como é que é nessa questão da empregabilidade, na hora dela entrar na empresa. Se a empresa já olha isso antes, ou se já existe algumas pesquisas também sobre isso. uhum. Sobre esse fator mais interno do indivíduo, né? Tá. Em relação aos universitários, que foi com que eu trabalhei, né? Então, pensando nos futuros trabalhadores, então, né? Pensando nessa população que está se preparando para a entrada no mercado de trabalho, que vai entrar no mercado através de estágios, né? Vai estar se inserindo por ali. Eu acredito que depende, é a resposta, assim. Eu não sei se outras pessoas têm outro jeito de responder isso, mas para mim seria muito depende. Porque depende da empresa e depende de como essa empresa está se posicionando e como esse indivíduo também está se posicionando. Por quê? Porque essa avaliação interna eu sou muito autocrítico em relação à minha atuação, por exemplo. Isso pode aparecer numa avaliação numa entrevista, como a própria pessoa pode estar identificando nela e trazer como um ponto a desenvolver. Então, vai muito de como a empresa está se posicionando em relação a esse candidato. Então, tá perguntando sobre isso, tá buscando sobre isso, tem algum tipo de avaliação psicológica, por exemplo, muitas empresas utilizam de testes de personalidade no processo seletivo, né? Então, como é que essa empresa ela está se posicionando em relação a isso, a saúde mental desse trabalhador? A gente tem uma teoria dentro da área de carreira, né? Que é a JDR, não sei se tu conhece. É a teoria de. Meu Deus, agora eu só lembro o nome em inglês. Mito sabe me dizer a Recursos e JDR? demandas do Isso, trabalho. recursos e demandas do trabalho. Eu só tava me lembrando em inglês. Ah, que basicamente diz que a empresa, ela dá tanto recursos, e o próprio indivíduo também tem recursos e tem demandas. E a empresa e o indivíduo, eles têm que saber manejar em relação a esses recursos e demandas de trabalho. E se a gente tem muito recurso, pouca demanda, a gente pode ter um boredom out, né? Que então é essa questão de, tá, eu não tô tão engajado. Quando se eu tiver muita demanda e pouco recurso, tanto interno quanto externo, isso pode me levar até um burnout. Então, a empresa é muito da questão de como a empresa está se posicionando e como o indivíduo também está se posicionando em relação à carreira dele, né? É essa relação entre as duas partes. Não sei se eu te respondo, mas é mais ou menos isso que eu fui vendo nos estudos que eu li sobre os universitários. Entendi. Não, entendi, respondido. Obrigado. Não sei se todo mundo concorda com isso também, ou se alguém quiser trazer alguma coisa também, pode comentar. Acho que a Mônica ia falar alguma coisa antes. Tá. Vou fazer uma pergunta. Não posso ficar quieta, né? Ah, mas não, pode, é para isso, vamos Tá. conversar. Jéssica, vou falar a mesma coisa que eu falei da última vez que eu te vi falando assim, né? O teu crescimento é impressionante. Achei muito legal o trabalho que tu fez. E eu queria perguntar, ou te pedir para falar um pouquinho mais das competências de carreira, porque eu lembro, acompanhei ali aquele teu início, né, de busca de tentar sistematizar essa questão das habilidades e competências ali, né? Uhum, Fala um pouquinho mais sobre elas para mim. Como é que é esse aham. modelo? O que tu achou? Como é que optou por trabalhar com isso? Eu trouxe esse modelo porque o modelo de. Esse modelo específico é o modelo do Ackermans, tá? É um modelo bem recente também. É um modelo de 2013. Recente, né, gente? Mas é um modelo basicamente recente, onde ele traz 8
competências, basicamente, é 3 blocos. Só deixa eu abrir aqui para pegar o nome, porque isso é a única coisa que eu me falho. Eu me esqueço todos os nomes, tá, gente? Então, eu vou pegar minha colinha aqui só para trazer as 8 competências. Mas esse modelo é muito interessante porque ele traz como se fosse um englobado de tudo que envolve a construção de carreira do indivíduo. Então, deixa eu pegar meu slide aqui só para mostrar para vocês, que daí eu consigo mostrar o modelinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Competências. Que eu queria mostrar para vocês o modelinho com 5 competências. Aqui, eu queria abrir esse aqui. Deixa eu ver se estão conseguindo enxergar. Tá chegando. Tá Ainda não chegando? chegou, mas tá chegando. Tá bem. Ele é um modelo, então, que ele fala muito sobre essa questão, né, de conhecimentos, né, e habilidades. Então, ele é dividido nesses 6 blocos de competências. Então, ele fala sobre a motivação, que é, então, quais são esses valores e quais são esses objetivos que o indivíduo tem em relação à carreira dele. As habilidades, que compreendem tanto as competências técnicas, características sociais. Então, o que que ele está desenvolvendo de habilidade em relação à carreira dele? Então, quais são as competências relacionadas à motivação que ele está desenvolvendo? Ah, ele consegue pensar em as situações de forma otimista, ele está desenvolvendo a habilidade de reconhecer quais são os interesses dele, né? Então, competências relacionadas a isso. Competências, então, relacionadas a essa compreensão de quais são as competências que ele tem em relação a competências técnicas, então eu consigo identificar o que que eu sou competente ou não. A rede de contatos, então, que é esse desenvolvimento de competências relacionadas à conexão profissional e relacionamento interpessoal. Então, eu estou conseguindo construir uma networking, eu consigo manter relações, eu consigo construir relações. Em relação à autoeficácia, que aqui é diferente da autoeficácia do modelo, isso é bem importante falar. A autoeficácia do modelo é o quanto ele entende que ele é capaz de fazer algo. Aqui a autoeficácia é muito em relação à competência de eu conseguir identificar, mas também de conseguir gerenciar essa minha confiança em relação à capacidade de atingir meus objetivos. Então, eu estou conseguindo compreender isso e atingir meus objetivos, eu estou tendo recurso para conseguir fazer isso. Em relação à exploração de trabalho, que daí é em relação eu estou desenvolvendo competências em relação a como eu exploro o mercado, como é que eu busco essas oportunidades. Eu sei ter curiosidade, eu consigo entrar no LinkedIn, procurar vaga, eu consigo construir um currículo. E por fim, então, a gestão de carreira, que envolve esse desenvolvimento contínuo da habilidade profissional. Então, eu estou participando eu sei participar de entrevistas, eu sei fazer um currículo, eu sei fazer um LinkedIn, eu sei me posicionar no mercado, eu tenho marca pessoal, então está muito relacionado a essas competências. O porquê que a gente escolheu essa teoria específica, tá? Porque ela abrange mais ou menos tudo que a gente precisa saber sobre um estudante universitário. Ela abrange todas as frentes. E isso era uma complexidade que a gente tinha, porque a Mônica acompanhou a minha descoberta sobre as competências, porque a gente foi das competências transversais, a gente foi das competências socioemocionais, a gente foi para vários. E hoje tem muitos nomes, né? As Human Skills, as 21 Skills, a gente tem muitos nomes para às vezes o mesmo construto. Só que a diferença desse modelo para os outros é que eu sinto que quando a gente foi pesquisando, esse modelo ele abrange muito mais algumas questões de carreira que a gente necessitava para esse estudo, né? Ele traz essa visão de carreira mais global em relação ao indivíduo, comparado às socioemocionais, que às vezes vão trazer só as soft skills, né? O modelo, por exemplo, das competências transversais que traz as técnicas e traz as soft skills, mas não traz essa questão de carreira. Então, a gente optou pelas competências de carreira para englobar tudo que a gente estava buscando conhecer nesse estudo. Mais ou menos isso. E tem uma escalinha, tem um instrumento para. Tem escalinha. Foi adaptado pelo grupo da Tati Irigaray, Ai, agora eu me esqueci o nome da pesquisadora, mas uma aluna da Tati,
que adaptou para a versão brasileira. E é uma escala de mais ou menos uns 20 e poucos itens. É bem interessante a escala. E ela é dividida nesses blocos. Ah, legal, obrigada. Uhum. Mais alguém? Mais alguma coisinha? Eu sou bem aberta a trocar, a conversar, perguntas. Jéssica, é mais uma curiosidade, na verdade. Eu vi que você fez a pesquisa com perfis, com estudantes de diferentes áreas, né? Uhum. Saúde, enfim, administração, tal. Você conseguiu, verificar se tem diferença em adaptabilidade de carreira de acordo com, a área dos estudantes? Ou eu imagino que deva ter, mas eu acho que numericamente, empiricamente, né, seria Uhum. legal saber se conseguiu sair isso através da pesquisa também. É super curiosidade, na verdade. Não, esse foi um dos objetivos da minha pesquisa. É que, como eu trouxe um recorte, daí eu não consegui trazer tudo. Eu ficaria, tipo, umas 2 horas falando com vocês aqui se eu pudesse falar da minha pesquisa, assim, inteira. Mas a gente viu, esse lado. A gente não viu adaptabilidade de carreira, né? A gente viu sobre empregabilidade. Mas em relação à empregabilidade, sim, existe diferença em relação aos cursos. A gente não conseguiu ver tão a fundo isso por conta da amostra. Uma das coisas tristes da minha pesquisa é que ela ocorreu no meio das enchentes. Então, o meu recorte da minha pesquisa era Rio Grande do Sul. Então, eu por muito tempo não consegui coletar, porque era violento, né? Era um momento que não tinha como fazer pesquisa, não tinha como eu perguntar sobre carreira para as pessoas, se a maioria das pessoas estavam sem carreiras, estavam, né, nessa transição de um momento tão difícil que ocorreu no Rio Grande do Sul no ano passado. Então, eu acabei tendo uma amostra muito reduzida em relação aos cursos, né? Era um pouco disparelho, né? Eu não consegui ter parelho os dois cursos. Então acabou que a gente conseguiu analisar, sim, a gente tem dados, mas não tão aprofundado em relação a isso por conta dessa questão da amostra. Mas a gente consegue ver diferenças entre a empregabilidade de estudantes universitários da saúde em relação à tecnologia. Se vê diferença porque, principalmente estudos vêm trazendo, e isso foi base dos estudos, foi uma hipótese que eu criei a partir dos estudos que eu li antes de fazer a pesquisa. Que cada vez mais se vê essa diferença por conta até das próprias estruturas do curso. O estudante das tecnológicas, às vezes, vai ter um estudo muito técnico e vai ter mais dificuldade de desenvolver um lado mais ali da parte do otimismo, né, da questão de responsabilidade e decisão, em comparação ao estudante da saúde, que vai ter mais dificuldade na busca, então no enfrentamento e na busca. Então, essas diferenças a gente foi vendo ao longo do trabalho. Legal, obrigada por compartilhar. É de fato uma curiosidade porque eu atuo numa faculdade de São Paulo, né, num Uhum, curso específico. E eu sinto isso, nunca fiz nenhum estudo específico, mas acho que seria até interessante de fazer, né? Porque eu vejo que a empregabilidade dos alunos daqui é alta, mas quando comparada com uma outra faculdade, com o mesmo curso em outra faculdade, uhum, o perfil é diferente. Então, eu tenho algumas hipóteses até na questão do apoio que eles recebem ou que não, que pode ou não receber em outras instituições, de quanto isso influencia, né? Não só na adaptabilidade, mas também na empregabilidade dele sim. criar consciência do que ele quer e de como buscar, enfim. Mas são coisas que ficam passando aqui. Eu acho que vale pensar em algo mais estruturado para estudar também. Uhum. A ideia, né, quando eu for fazer um futuro doutorado, é conseguir aprimorar mais isso, né? Porque a ideia inicial que eu tinha para esse estudo, quando, né, eu não sabia que ia acontecer uma enchente no meio dele, era conseguir realmente fazer essa comparação mais aprofundada. Era eu conseguir mais ou menos o mesmo número e conseguir fazer essa comparação. A ideia é que saia ainda alguns estudos em relação a isso, tá? Eu ainda não publiquei todos os meus estudos. Quando for publicado, eu posso divulgar para quem tiver interesse de ler eles assim mais a fundo, até porque aqui eu trouxe
só alguns recortes, tem mais dados em relação à pesquisa, tem mais coisas que a gente encontrou em relação aos estudantes, mas a ideia é realmente conseguir entender essa compreensão e futuramente também ir aprimorando isso. Então, podemos trocar também, Camila, se quiser depois conversar mais sobre isso, a gente pode. Me? Jé, eu e o Andreus, a gente estava aqui conversando enquanto vocês conversavam, mas era sobre justamente o que estávamos falando, né? A gente ficou aqui se perguntando se essa escala reduzida de empregabilidade que vocês trabalharam, quando você fala de empregabilidade externa, é o quanto a pessoa também se lança para olhar o mercado e buscar oportunidade, né? Isso. O que a gente estava conversando aqui é que para a gente a empregabilidade ela tem um aspecto que é do indivíduo, do como ele se prepara e consegue se lançar, mas também tem um aspecto do contexto, do quanto naquela área em que o sujeito se coloca no mercado existem de fato oportunidades de trabalho, né? Uhum. Essa escala que vocês trabalharam, ela não mede essa questão contextual, né? Não. Tá, Isso é uma das questões que eu não consegui acessar e é uma das limitações do meu estudo. Eu não consegui avaliar o contexto, tá. né? Eu não tinha uma escala específica que avaliava o contexto que os estudantes estavam inseridos. Apesar de que eu tenho alguns dados, né? A gente tem vontade ainda de conseguir analisar esses dados mais a fundo. Eu tenho análise, por exemplo, tenho dados em relação à renda, tenho dados em relação a gênero, né? Etnia, outros dados, né? Mais sociodemográficos que poderiam ajudar para entender esse contexto. Só que a gente ainda não conseguiu ainda fazer essa análise específica entre o contexto e a empregabilidade dos estudantes que eu avaliei. A ideia é que a gente faça essas análises futuramente, né? Mas foi algo que a gente ainda não conseguiu abraçar e olhar com mais profundidade. Mas é uma das limitações, eu não consigo. E isso é uma das limitações também que tem em relação aos estudos de carreira nessa teoria específica, né? Porque como é uma teoria muito grande. E agora, abrindo um parênteses, né, saindo um pouco do papel da pesquisadora que fala formal, indo para a Jéssica informal, um dos problemas dessa teoria é que ela tem muito construto. Então, quando tu vai construir uma pesquisa em relação a isso, tu vai ter 30 escalas, se tu for avaliar tudo, né? E a gente sabe que hoje o pesquisado não vai preencher uma pesquisa de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Ele quer uma pesquisa de 5, de 2, né? Às vezes 5 até incomoda. Então, uma das coisas que acontece muito é que as pessoas têm que fazer recortes em relação a essa teoria, e quando tu faz recorte, tu acaba tendo algumas limitações. Então, no meu recorte, a limitação foi o contexto. Eu só ia puxar um pouco. Bem. Peraí, peraí. A Mi tava ajustando aqui que tava dando eco. Aham. Mas eu ia comentar uma questão que eu fiquei pensando que dentro das escalas de empregabilidade que tu identificou, tem alguma que conseguia medir essa questão do contexto ou até uma percepção frente ao contexto? Porque, por exemplo, eu lembro que na de empregabilidade autopercebida, acho que é nela, tem aquela Uhum. pergunta que é o quanto que a pessoa acredita que a universidade que ela tá auxilia na Uhum. empregabilidade dela. Uhum. E isso Uhum. era até uma medida que era interessante porque ela tinha um efeito oposto, né? Quanto mais a pessoa confiava, Sim. menos ela de fato fazia movimentos para o mercado, menos ela se engajava em relação a isso. Uhum. E eu fiquei pensando nisso porque, por exemplo, se a gente vai pensar no caso da Mi, a gente estava falando um pouco mais da questão de coleta, Aham. uma das coisas que a gente estava pensando era tentar fazer também essa separação, né? De por áreas, de o quanto que a pessoa estar numa área específica influencia na visão dela de empregabilidade. Tem Uhum. alguma que tu chegou a ver? Tem alguma que tem algum item parecido com isso? Nas que eu olhei agora de cabeça, eu não vou me lembrar, tá? Se eu vi ou não. Eu teria que dar uma relida ali nas escalas da minha revisão, mas de cabeça eu não me lembro de mais nenhuma, assim, que trouxe algo bem específico em relação à universidade, né? Ou ao ambiente que a pessoa está inserida. Mas o que tem muito nessa escala que eu adaptei é relacionado a, por exemplo, os projetos de trabalho, né? Aí, em relação aos objetivos, então acho que teria que olhar muito para isso também do que é os construtos que tu tá buscando, né, Mi? E entender qual que seria a mais adequada para o que tu tá tentando administrar ali.
A ideia é a gente trabalhar com carreira sustentável, né? Uhum, E aí um dos aspectos que a gente está olhando é a questão da empregabilidade. Só que nos pilares da carreira sustentável, a gente precisa olhar para indivíduo, contexto e tempo. E aí, para olhar para contexto, a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles da OPC, essa questão do contexto, né? Mas a gente quer, de uhum. alguma forma, trabalhar para mapear também as questões contextuais. Eu acho que tem uma delas, eu me lembro de uma delas que falava mais aprofundado sobre o contexto. Eu posso tentar te mandar depois a tabela que eu tenho, que eu construí com as dimensões das escalas, e daí eu te encaminho. E futuramente vai estar no meu artigo também, então, para quem quiser, pode ler o artigo. Né? Então, foi um dos dados. Agora de cabeça eu não vou saber, porque eu ainda tô no detox da pesquisa. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão. Eu sei que algumas pessoas já precisam sair, né? Mas eu agradeço, então, aproveitar esse espaço para agradecer quem tá aqui ouvindo, tá participando, tá contribuindo. Eu acho muito legal ter esse espaço de colaboração. Eu acho que é uma das coisas que o grupo faz que é super interessante, da gente ter esse espaço de troca, de poder contar um pouco mais da nossa pesquisa, às vezes, para as pessoas que não vão estar tão vinculadas sabendo o que a gente está fazendo. Mas eu fico super aberta, quem quiser depois trocar, pode se conectar ali no LinkedIn, pode depois pedir meu WhatsApp ou alguma coisa assim, pra gente trocar e fico super aberta pra construir junto. Obrigada, gente. Mais uma vez, super obrigada, Jé, pela tua participação. E com certeza, estamos aqui super ansiosos para ler os teus artigos. Né? Vai vir, vai vir, vai vir, esse ano vai vir. Então, tá bom, gente. Obrigada pela participação de todos e todas. E até a próxima reunião aberta, então. Até, tchau, tchau. Vou encerrar aqui, dá o end e ele vai direto, né? Isso. Ah, ele me